Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Silvia? Tudo bom, que prazer. Prazer todo meu. Deixa eu ajustar a câmera aqui para ficar melhor. Vamos ver. Baixar um pouquinho. Mas vamos lá, vamos começar. Tudo bem? Tudo bom. Você sabe que eu não te conheço, mas eu já assisti muitas lives suas e depois que eu mandei o convite da live para alguns colegas, eu ouvi falar muito bem de você, então eu estava aqui ansiosa para a gente conversar. Ah, que bom, que bom. Não, prazer todo meu. É bem legal estar aqui nessa conversa hoje. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Falar de Digital. agricultura digital, né? É isso aí. Eu já falei tanto de agricultura aqui, a gente fala de inovação, mas a gente nunca falou de agricultura digital e a BASF tem alguns projetos muito legais que o Almir vai contar para a gente. Mas primeiro eu vou apresentar meu convidado. O Almir Araújo ele é formado em Design Digital pela Embi Morumbi, tem pós-graduação em Marketing Digital pela SPM e MBA em Gestão Empresarial pela FIA. Ele trabalhou com projetos de TI e marketing digital em grandes empresas de tecnologia e telecomunicações. Ingressou na BASF em 2011. A gente não se cruzou, né, Almir? Eu Não. trabalhei em parceria com a BASF por muito tempo, mas não tivemos esse prazer. Ele entrou na BASF em 2011 como gerente de TI. Em 2014, tornou-se gerente de marketing digital. Em 2017, assumiu a responsabilidade pelo escritório de digitalização da empresa, liderando os projetos de agricultura digital e Sales Excellence da divisão de soluções para agricultura na América Latina. Ficou responsável pela implementação do programa de aceleração de startups, o AgroStart, que a gente vai falar um pouquinho dele. Em outubro de 2020, a área da BASF Agro Digital se tornou uma diretoria e, com isso, o Almir assumiu esse cargo de diretor de Digital Novos Modelos de Negócio e Excelência Comercial da BASF na região, América Latina. Então, seja bem-vindo. A gente já tem alguns amigos aqui nos assistindo. Deixa eu só te explicar mais ou menos. A nossa ideia é fazer em 1 hora esse bate-papo, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nossos convidados podem fazer perguntas, então, por favor, pessoal, fiquem à vontade para colocar aqui na caixinha de comentários que eu vou tentar ler todas. Mas eu tenho as minhas e aí eu vou começar agora com elas e a gente vai nesse bate-papo. Então, para começar, Almir, o que é agricultura digital ou agricultura 4.0? Boa, vamos lá. Bom, de novo, né? Agradecer o convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Já é boa tarde? Já é boa tarde. Uma hora. Eu não almocei, mas é. Eu também não. Calma, calma. Mas muito legal, enfim, a iniciativa e essa live para falar de um tema super importante que é a agricultura para o nosso país e relacionado aí com a parte de agricultura digital. Então, de forma bem prática, né? A agricultura passou por várias revoluções tecnológicas até o dia de hoje. Isso permitiu que o produtor conseguisse produzir cada vez mais com quase a mesma quantidade de área plantada, com quase o mesmo espaço para se produzir, né? E é o grande desafio. Como é que eu consigo a cada safra colher mais, né, se eu tenho o mesmo espaço para plantar? E o produtor precisa dessas tecnologias. E tivemos várias revoluções. O digital é a nova revolução que vai ajudar no agro, vai ajudar o agronegócio, vai ajudar o agricultor a conseguir produzir mais, ter uma maior rentabilidade, né, ali naquele mesmo espaço. Como? Usando todas essas tecnologias que agora estão à nossa disposição. Imagens de satélite, drones, sensores, inteligência artificial, entre outras coisas. Internet das coisas, Big Data. Então, a agricultura digital é a agricultura que abraça essas tecnologias para conseguir utilizá-las e, com isso, tomar uma decisão mais detalhada ou uma decisão mais acurada e tratar, Silvia, cada talhão com a sua especificidade. Cada talhão tem a sua história, cada talhão pode produzir mais ou menos, né? Se você tiver um insight, a resposta correta, você vai conseguir fazer aquele manejo de forma adequada. Então, a agricultura digital é isso, é uma agricultura que está abraçando cada vez mais essas tecnologias para ter uma maior precisão e uma maior eficiência. A gente vai entender um pouco mais como isso funciona. Mas a minha primeira pergunta é: essa agricultura digital, ela pode ser conectada ou comparada com a agricultura de precisão, que a gente escuta muito? Legal, boa pergunta. Tem uma relação sim, porque as duas, na verdade, se complementam. Antes, a agricultura de precisão, ela foi criada, ela existiu muito forte pelo avanço dos maquinários
que ali você já, de forma automática, consegue fazer as coisas de forma mais efetivas, né? E também com a questão do GPS. Então, esses maquinários com GPS, você sabia, tá bom, eu preciso atacar essas áreas e com isso eu vou ter uma maior precisão. Legal. Só que esses tratores, esses pulverizadores, eles não conseguem ter a imagem, por exemplo, de satélite, para saber a visão geral do campo, aonde estão os problemas ou os desafios que precisam ser atacados, né? Esses pulverizadores não contam com drones que conseguem mapear diversas áreas e trazer essa mesma informação. Então, a agricultura digital, ela vai potencializar ainda mais a agricultura de precisão, né? Então, um pulverizador vai conseguir fazer aquele manejo ali preciso, mas não somente agora contando com informações do trator, do maquinário, e sim com sensores, com satélites, drones, entre outras coisas. Então, elas se complementam. E aí o produtor vai ter uma agricultura mais precisa, com insights que vão vir de outras tecnologias e também do próprio maquinário, que já está embarcado ali o tema de agricultura de precisão. Entendi. Então, você já falou em produzir com menos área, né? Produzir mais com menos área. Esse novo modelo do controle da produção, então, ele deve aumentar a produtividade, é isso? Ele tem essa finalidade principal? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo, você tocou num ponto muito importante, né? O final é, sim, aumentar a produtividade, melhorar a rentabilidade do agricultor, porque se você traz otimização de recursos, né? Água, combustível, maquinário, produtos. Então, quanto mais preciso, né? Mais otimizado vai ficar ali a prática agrícola desse produtor. Então, tem a ver com produzir mais no mesmo espaço, tem a ver com gerar uma maior rentabilidade para o agricultor e também para toda a cadeia. Então, é um ganha-ganha para todo mundo, né? Quanto mais preciso for, melhor nós usarmos aí e fizermos a agricultura com a digitalização, mais toda a cadeia produtiva vai ganhar em eficiência, em agilidade, em otimização e também produtividade. É por aí. Você tocou num ponto aí que eu achei bem interessante. Você falou rapidamente você falou usar menos água. Isso é um ponto super interessante, né? Porque quando a gente fala em aumentar a produtividade agrícola, colocar mais tecnologia, aquelas pessoas que estão um pouco longe do agro e que olham o agro de uma forma um pouco diferente, eu não vou nem julgar, elas já vão falar assim, olha aí, tá buscando aumentar a produção, aumentar a rentabilidade, todo mundo só quer ganhar. Mas tem um outro lado também que você consegue produzir com mais sustentabilidade, né? Quando você falou usar menos água, a gente está otimizando os recursos naturais, né? Muito, muito. Alguns chamam essa revolução digital como a próxima revolução verde, porque você consegue, através do digital, ter uma maior precisão e, com isso, otimizar recursos. Então, você não precisa mais fazer agricultura como você fazia antes. Existe agora o momento certo de fazer irrigação do solo. Isso não é mais somente com base em conhecimentos anteriores ou práticas que já eram executadas. Agora tem sensores que falam para você a hora exata de irrigar o solo é essa, né? E a quantidade de água correta também é essa. Quando nós falamos aqui dos nossos produtos digitais, né? Nós temos o Charvio Field Manager, nós lançamos comercialmente alguns meses atrás. Ele tem um apelo muito grande nessa linha, porque imagina só, né? Hoje o seu grande desafio é você atacar uma área gigantesca, fazendo a mesma aplicação, né? Ou o mesmo trato por igual nessa área por completo. Com o Charvio nós falamos, não, isso não é preciso mais. Você vai fazer somente nestas regiões específicas da sua fazenda. E aí, em uma aplicação química, quase que 90% do que vai nessa mistura é água. Então, imagina a quantidade de economia que o agricultor vai ter em termos de recursos naturais, né? Não só em água, mas na questão de melhor tratamento de solo, né? E assim por diante. Então, quanto mais digitalizado for, maior é a sustentabilidade também que nós vamos trazer. E aí as pessoas falam, eu sei que você está falando, mas é só produzir mais? Não, não é só isso. É realmente ter uma maior potência, né? Colocar o Brasil cada vez mais como grande exportador de alimentos, mas com responsabilidade, né? E a digitalização ajuda para fazer isso.
E eu acho que também, Nelmi, essa questão da economia de recursos e que vai acabar impactando no custo de produção e na rentabilidade, na produtividade, ela, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com defensivos e o que a gente defende é o uso racional de defensivos. Você tinha problemas de deriva antigamente, com problemas com menos tecnologia, a aplicação era diferente também e aí a deriva aumentava. Agora, hoje, quando você fala em aplicação com drones, é a certeza de que o produto vai atingir o alvo e não vai atingir mais nada. Então, quer dizer, eu uso menos defensivo, eu gasto menos, porque é um insumo caro, perdão, é um insumo caro, e eu acabo atingindo as pragas que eu preciso sem ter risco de maiores problemas, porque são produtos tóxicos. Isso, nossa, passou uma moto aqui com tudo, desculpa. A gente fecha tudo, não tem jeito. Então, assim, isso vai levar efetivamente, ainda que o produtor não esteja pensando na sustentabilidade e no ganho ambiental, isso vai levar, né? Eu diria que sim, né? Eu gosto muito de quando as pessoas falam, né? As plantas também são seres vivos, elas precisam também de medicina, né? De remédios para conseguirem crescer saudáveis. O que nós temos que fazer é potencializar e otimizar, né? Então, mais do que economizar, por exemplo, em defensivos, nós estamos falando em otimizar e aplicar da forma correta, aplicar da forma mais assertiva possível, na quantidade, no local, respeitando todas as normas, né? Então, quando você dá o exemplo do drone, é muito legal, porque o drone ele vai específico ali naquele problema, né? E ele consegue fazer essa aplicação atacando exatamente aquele alvo. Agora é aquilo, né? Nós temos que colocar em uma produção de escala. Um drone não consegue atender uma área gigantesca, porque depois disso, 1, 2 horas, ele tem que recarregar a bateria. Agora, o drone para áreas, bordaduras, por exemplo, na divisa entre o cultivo e a estrada, a rodovia, ou em pontos de difícil acesso, como cana, quando está muito alto já e não entra mais com o maquinário, senão você vai estragar o cultivo. Então, existem situações que o drone se mostra muito mais assertivo. Café de montanha, né? Quando o aplicador de café de montanha, ele muitas vezes usa costal e ele mesmo vai aplicando. O drone hoje ele já consegue identificar relevos e ele mesmo fazer a aplicação. Então, você, na minha visão, otimiza muito mais a aplicação de defensivos, né? Com esses tipos de tecnologias. O drone é um bom exemplo. E aí você está falando, inclusive, de aplicação postal e que está sendo substituída por novas tecnologias mais seguras, né? Você falou um pouquinho do Chavio. Eu vou querer saber em detalhes como é que funciona o Chavio, mas eu vou te pedir para voltar nele logo depois. Queria falar um pouquinho de desperdício e como é que a agricultura digital como um todo ela entra nesse tema. Né? Segundo dados da FAO e da ONU, são desperdiçados no mundo 750 bilhões de dólares em alimentos. Os dados da Embrapa apontam que 54% desse desperdício ocorre na fase de produção, manipulação e pós-colheita e armazenamento. Então, ainda dentro da porteira. Ficando os outros 46% na distribuição e consumo. Então, como que essa tecnologia da agricultura digital ela vem para ajudar nessa... para diminuir o desperdício, principalmente em farm? Bom, eu digo o seguinte, existem várias oportunidades, né? A gente está falando aqui de o que você colocou. Cada processo realizado existe uma oportunidade de ganho de eficiência. E essa questão pega o transporte de grãos da fazenda para o porto. Hoje muitos relatos falam, né? Muitas estradas ficam cobertas de grãos ali, porque a infraestrutura muitas vezes é ruim e o caminhão passa por uma série de buracos, estradas que assim às vezes nem tem estrada, né? E você deixa aquele rastro de grãos pelo caminho. Poxa, imagina quanto de eficiência, aplicando a digitalização para trazer maior eficiência, controlar muitas vezes a velocidade desse caminhão, ou dar as melhores rotas, enfim, o quanto que a gente pode economizar nesse desperdício. Isso acontece também dentro da porteira. Então, eu diria para você o seguinte, com a digitalização, você tem uma maior rastreabilidade e um melhor acompanhamento de todos os processos durante uma safra.
quanto foi aplicado, quanto foi colhido, que tipo de problema aconteceu, né? O quanto você armazenou de grãos. Isso pode estar conectado com as trades, que também vão ter esse tipo de rastreabilidade até chegar no consumidor final. Concorda que isso pode trazer uma maior transparência e informações para se tomar decisão? Muitos produtores não sabem quanto é desperdiçado hoje. A partir do momento que você começa a monitorar, aí você tem a visão sobre o todo e fala, legal, agora eu vou atuar neste pedacinho específico para evitar esse tipo de desperdício. Então, acho que o primeiro passo, né, para evitar e para melhorar, né, a nossa eficiência em termos de armazenamento e tudo mais, é trazer a informação àquele produtor, aquele dono de silos, etc. A partir daí, com essa informação, né, você consegue ali trazer uma melhor resposta para esse tipo de coisa. E tem várias formas, hein, de você fazer isso. O digital ajuda isso. Cada sensor que você coloca ali para medir, para fazer cálculos, você tem essa resposta para atuar. E aí você vai, né, a cada etapa mitigando e melhorando o processo. Legal. É importante a gente ressaltar que não tem agricultura digital que resolva o problema das estradas brasileiras, né? Não tem. Então, assim, precisamos de infraestrutura para o agro, ponto. Quais são os desafios para a implementação dessa agricultura digital? Eu mesma já trabalhei em vários temas ligados à educação à distância, por exemplo, e que tinha dificuldade para que os agricultores conseguissem acessar. É claro que de lá para cá muita coisa mudou. Acho que a pandemia, a gente vai falar da pandemia, a pandemia também transformou essa forma como as pessoas se conectam. Mas quais são os desafios? Ainda existe problema de conectividade no campo? Existe sim. Falamos há pouco das estradas, né, que é um grande desafio de infraestrutura, e vai muito além, né? Você tem, hoje, em termos de conectividade, tem regiões que você não tem ou não pega muito bem acesso, por exemplo, ou sinal de celular. E aí, o que nós precisamos fazer, né? Nós, como BASF, por exemplo, e Charvio, nós adaptamos as nossas soluções para esses cenários. Então, se são áreas que não têm conectividade, a gente permite com que o agricultor consiga fazer ali as coisas de um jeito offline, sem internet, e aí, quando tiver o sinal, você sincroniza. Mas é fato, tem áreas no Brasil hoje que realmente estão devendo em termos de conectividade. O que nós vemos, né, que isso também vai evoluir, e vai evoluir rápido. Então, você tem aí para um futuro próximo, né, os sinais aí, ou a entrada do 5G, por exemplo. Cara, o 5G vai revolucionar a forma como nós consumimos dados e transformamos coisas em sites digitais. Esses tipos de revoluções que não vão depender só da base, o mercado vai caminhar assim, né? E aí você vai ter essa infraestrutura sendo melhorada e cada vez mais trazendo conectividade para o campo. Isso vai ajudar a ter uma maior penetração dessas soluções. O que você falou sobre a pandemia é fato. Assim, o produtor ele é igual nós. Assim, ele usa as tecnologias digitais. Ele quer facilidade, ele quer praticidade, né? A questão é que precisa funcionar e precisa trazer um benefício claro para ele também. Então, quando você consegue juntar essas coisas, você vai ter uma adoção mais acelerada. Entendi. Vamos falar então de Charvio e Agristart, né? Como que a BASF entrou nessa revolução digital da agricultura? Me conta dos dois projetos. Vamos começar pelo Charvio e depois a gente... Vamos lá. O Charvio é a nossa marca global de digital farming. Então, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Como você usa a tecnologia para ajudar o agricultor a tomar as melhores decisões e fazer ali a aplicação ou manejo, gerando economia de recursos, né? Com todas essas informações que a gente gera por drones, por satélite. Então, o Charvio, ele é uma solução global, e aqui no Brasil nós temos alguns módulos, né, desse produto já sendo vendido comercialmente e outros módulos aí em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho do que nós já temos funcionando hoje, que os produtores podem adquirir. São dois produtos, na verdade. O primeiro produto nós chamamos de Charvio Scouting. O Charvio Scouting, Silva, ele funciona no aplicativo, você pode baixar aí também, é gratuito. E aí, quando você, com esse aplicativo, você aponta para um determinado tipo de praga, um determinado tipo de doença, o Charvio Scouting ele já fala para você qual foi o problema identificado.
Então, olha, identifiquei esse tipo de planta daninha ou esse tipo de doença, de forma automática. Então, existem ali algoritmos que eles calculam. Falam, olha, 80% de chances de ser esse tipo de problema. Então, é muito prático, né? E o legal disso, só fazendo um parênteses, é que serve para todos os produtores. Do grande ao smallholder, ao pequeno, que muitas vezes não tem uma assistência técnica e pode contar com esse tipo de tecnologia para o dia a dia dele. Tô querendo para as minhas plantinhas aqui de casa. E o outro é o Field Manager, que é o nosso carro-chefe esse ano, que é muito focado na parte de gestão de plantas daninhas resistentes, que é um grande desafio que o produtor tem ali no começo do plantio. Então, ele precisa de uma área limpa, de uma área pronta para receber ali as sementes e começar a safra, né, o plantio, e para isso ele precisa entender na área dele aonde estão aquelas famosas plantas daninhas que acabam no final, né, roubando nutrientes do cultivo ou trazendo outros tipos de problema. Então, com o Field Manager, nós conseguimos ir na sua fazenda, a gente monitora a sua fazenda com um drone, a gente identifica ali dentro da sua área aonde estão essas plantas daninhas, né? E não para por aí. Depois disso, geramos um mapa de aplicação e aí o seu pulverizador ele vai conseguir aplicar o produto, né, somente nas áreas onde estão aquelas plantas daninhas, gerando uma baita eficiência. Todo esse processo de ir na sua fazenda, mapear, gerar o mapa, fazer a aplicação, levam 48 horas só, pra você ter uma ideia. Então, é bem efetivo, né? Essas são as duas soluções que nós temos hoje no mercado e tem outras coisas também em pesquisa e desenvolvimento. Nós recentemente anunciamos uma parceria com a Bosch, né, para toda essa tecnologia que eu falei para você, que a gente pluga no final um pendrive no pulverizador para ele ler o mapa e fazer a aplicação. Junto com a Bosch, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que já é para embarcar isso nas barras do pulverizador. Então, o pulverizador ele vai passando na fazenda e ali em tempo real ele tem câmeras dentro da barra que já vão identificando, opa, isso é um cultivo, isso é uma planta daninha. É uma planta daninha? Faz a mistura de produto e aplica naquele momento. Então, esses são os produtos que nós temos aí em laboratório. Opa, desculpa. Em defensivos e também na parte de sementes, né? Essa parceria com a Bosch. Então, tem muita coisa. Mas, no final, missão do Charvio a gente chama da visão além do alcance. É trazer essa tomada de decisão e essa otimização para o produtor, para ele conseguir produzir muito mais por talhão comparado do que ele produz hoje. E de forma mais eficiente e respeitando aí a biodiversidade. Eu preciso fazer uma observação, que todas as vezes que eu vi o negócio do Charvio, visão além do alcance, eu lembrei do Thundercats. Vocês fizeram isso? Lembrei do Thundercats, criança anos 80, visão além do alcance. Tá vendo? Charvio já consegue ter essa visão do alcance. Mas é isso, né? Porque imagina uma área, sei lá, de 10 mil, 50 mil hectares. Como que o produtor vai saber que tem ali no meio uma planta daninha resistente que, se ele não cuidar, vai trazer um problema a médio e longo prazo? Então, como é que você dá essa visão para o produtor? É impossível se for no jeito tradicional. Você precisa dessas soluções digitais, né, para trazer essa informação. E eu acho que quem não é do agro talvez não tenha muita ideia do tamanho das propriedades, né? Bom. Muitas vezes eu conversei com produtores que disseram, olha, é tão grande, que se um trabalhador acabar se sofrer uma picada de cobra, ele talvez não consiga ser socorrido a tempo, porque é muito grande, você não consegue achar o cara. Tal. Então, assim, se você não acha uma pessoa, você não acha uma praga no começo, né? Então, ter essa inteligência a favor do produtor é muito importante. E lembrando que as pragas, elas podem ser devastadoras. A gente tem pragas que podem acabar com uma safra, né? Então, eu vivi aquele período da Helicoverpa armigera, que é uma lagarta, e ela devastou as plantações de soja, mas também pegou feijão, pegou algodão, pegou várias outras culturas. E aí fizemos testes, você colocava copinho de plástico e a Helicoverpa ela vinha e ela comia
Pegava a lagarta, botava num copinho de plástico, ela vinha e comia o copo plástico. Ela era devoradora, assim. Então, ela tinha uma capacidade de devorar a lavoura muito rápida e uma capacidade de reprodução muito rápida também. Então, se você não consegue detectar com o tempo, as Já era. perdas são enormes, né? A gente tem aqui uma pergunta do Arilton, de como o Brasil está em relação aos seus vizinhos em termos de adoção de novas tecnologias. O Brasil, ele... E aí, por favor, sinta-se à vontade de responder comigo também. Mas o Brasil, ele é, a gente fala, o celeiro de inovação do agronegócio, né? O Brasil tem uma importância gigantesca. Então, muitas das inovações vão acontecer aqui. Tem um ponto importante também. O Brasil, com esse papel protagonista, o Brasil tem esse papel protagonista pelo tanto de tecnologia que o Brasil também adota para conseguir fazer essa agricultura, né? Então, comparado com os nossos vizinhos, o Brasil é sim um dos países que puxa aí à frente, Brasil, né? Estados Unidos, que puxam à frente de adoção de tecnologias para conseguir produzir cada vez mais. Fico muito feliz com isso, porque eu acho que o Brasil ele tem uma importância na agricultura tão grande e muitas vezes a gente olha, a inovação na agricultura não está aqui, né? Ou a gente vê organismos internacionais discutindo agricultura ou produção de alimentos sem ouvir o Brasil. E, poxa, não é só o Brasil, é todo o Brasil, né? E aí, falando de países vizinhos, eu trabalhei bastante nesse ambiente regulatório de Mercosul e América do Sul. E a gente vê que o Brasil ele dá uma importância e um peso regulatório muito maior do que os países vizinhos. Então, sim, é muito mais difícil você produzir no Brasil, porque tem uma burocracia, tem um custo muito maior, mas isso também garante uma segurança e proteção de dados e de propriedade intelectual e industrial que faz com que as empresas queiram investir em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, acho que nos coloca muito à frente, né? Muito à frente. Tem muito ainda a ser... É isso. Aplicou tecnologia, você consegue extrair mais valor. O Brasil ainda tem muito potencial, muito potencial. E preservando áreas verdes também, isso que é importante, né? O produtor tem, por lei, respeitar aquelas áreas ali de preservação. Então, realmente, assim, o Brasil e não é à toa, né? Que é um dos maiores exportadores de grandes cultivos, grandes culturas. Então, o Brasil tem um papel protagonista. Isso só acontece porque adota tecnologias. E não só as tecnologias digitais, né? Mas você tem aí institutos como a Embrapa, por exemplo, que traz muitas técnicas e formas do produtor ali conduzir as safras. Assim, então, tem vários institutos envolvidos para conseguir trazer esse tipo de inteligência ao nosso agronegócio, né? Olha, aqui tem duas perguntas super bacanas. Uma do Fernando Marini, ele pergunta: a tecnologia vai causar perdas de impostos de trabalho no campo? E essa é uma dúvida ligada à tecnologia em todas as áreas, né? Quando a gente fala no âmbito industrial, também tem esse receio. O que você acha com relação à agricultura? Acho que não, acho que pelo contrário, né? Nós estamos vivendo agora uma era de uma revolução. Não é à toa que a indústria chamou essa revolução digital de indústria 4.0. Então, você teve ali todas as revoluções industriais e agora você tem a revolução 4.0. E assim, pega a primeira revolução industrial, o uso de água e vapor para produzir produtos, né? Depois, 2.0, uso de eletricidade. 3.0, uso ali de TI com automações para produzir. E a 4.0 é isso, inteligência artificial, big data, etc, etc. Como toda e qualquer nova revolução industrial, você vai ter novos tipos de emprego surgindo, novos tipos de capacitações que são necessárias, etc, etc, etc. Então, essas revoluções criam oportunidades, né? E não o contrário. O que precisa entender é que vocês precisam abraçar essa oportunidade, conhecer cada vez mais dessas tecnologias, se atualizarem, né? E usar isso para benefício, né? Para conseguir otimizar cada vez mais o tempo de vocês e gerar ali uma performance maior. Então, eu vejo da seguinte maneira: pelo contrário, não vai tomar emprego. Para quem buscar essa capacitação, vai potencializar ainda mais esse profissional. Talvez ela gere um deslocamento de funções, né?
natural, natural. Pensa, o que aconteceu nessas revoluções industriais? As pessoas tiveram que se adaptar e atuar nesse novo mundo, faz parte. E a oportunidade está aí. Então, para quem está acompanhando essa live, corre atrás para ter aí as melhores oportunidades de carreira, né? Tem tudo a ver. Bom, já tem uma... Quem está acompanhando essa live já está no digital, né? Já está no digital. O Diogo, ele pergunta quais são as barreiras legais para o uso de novas tecnologias, se é que elas existem. Você conhece alguma barreira legal? Olha, agora foi sancionada, né, a Lei de Proteção de Dados Individual, né, a LGPD. Essa é uma lei super importante, que não só para o agro, mas para todo o mercado, vai ali controlar o que nós, como consumidores, queremos ou não compartilhar de dados com as empresas, e também do lado das empresas vai trazer essa responsabilidade de como eu me relaciono com esses dados. Então, essa lei é super importante. Mas eu falo uma coisa para vocês. A tecnologia digital, ela é tão rápida e tão exponencial que, é o que você falou, Silvia, não tem muitas regulamentações ainda para o que está por vir. Não é à toa que você olha no Facebook, né? Lá na Europa teve aquele baita processo, porque não existia uma regulamentação naquele momento para aquilo, né? E aí foi criado. Então, tem muita tecnologia que vai ser lançada que o mercado não conhece e não sabe também como regulamentar ou como deve ser feito aquele tipo de controle, né? Isso vai ser uma evolução natural. Eu acho que a Lei de Proteção de Dados já traz um avanço muito bom, mas outras regulamentações provavelmente vão surgir pega a aplicação por drone, né? Aplicação por drone em muitos produtos ainda não está lá na bula escrito como é que faz a aplicação. Então também vai ser regulamentado e assim por diante. Quer dizer, isso tudo é mais dinâmico do que a nossa regulamentação consegue se movimentar, né? Ah, com certeza. Mas aí a regulamentação também vai se adaptar, né? Bom, tem mais uma pergunta do Arilton aqui, mas que eu vou guardar, Arilton. Eu tenho um momento certo para essa sua pergunta. E a Ana Paula Gomes aqui está mandando um beijo para nós dois queridos. E aí você falou bastante do Chávio, mas eu queria perguntar um pouco do Agrostat, vincular com uma outra pergunta minha de se há espaço para empreendedorismo nessa área. Quem é que está trazendo novas tecnologias digitais para o agro? Boa. Bom, nós temos, então, como filosofia, né, criar soluções, né, para o agricultor, para que ele consiga produzir mais e ter ali as melhores decisões. Fato, né? Isso faz parte da nossa estratégia. Para conseguir isso, nós desenvolvemos coisas dentro de casa, como Chave, mas nós também criamos um espaço de inovação aberta. Para quê? Para conectar a base com startups, conectar a base com empresas parceiras, com fundos de investimento. Isso é super importante, porque a base não vai resolver todos os problemas, né? São vários elos. E o empreendedor, ele tem um papel protagonista na digitalização, porque ele vai criar tanta coisa nova tão rápido, né, que vai resolver muitas dores no campo. Então, pensando nisso, nós criamos esse programa, que ele chama AgroStart, uma plataforma de inovação aberta, né? Lançamos lá em 2016. E aí, através dessa plataforma, nós conectamos a base com startups e juntos ali a gente desenvolve novos modelos, novos tipos de serviços. Então, assim, é fundamental essa figura do empreendedor, porque ele vai puxar e vai sentar ali no banco da frente nessa inovação digital. Ele que vai trazer muitas disrupções para o mercado, né? E é super importante dar o apoio, dar o correto suporte, abrir o mercado para esse empreendedor é super importante, né? Ajudá-lo a testar as coisas e, a partir daí, conseguir criar serviços transformadores para dentro e fora da porteira. E existe um perfil traçado, mais ou menos, de quem é que investe? A gente ouve muito falar em agtechs, né? Elas estão totalmente ligadas a essa agricultura digital ou elas estão mais ligadas ao mercado financeiro? Quem é o perfil do profissional que começa um negócio desse também? São as agtechs, é isso aí. As startups de agro, a gente chama de agtechs. O setor financeiro são as fintechs e agora tem as agfintechs, que é a junção dos dois. Então tem startup que dá crédito, dá a solução ali para o produtor e assim por diante.
Então, você pegou, as startups de agro nós chamamos de agtech. O perfil de quem participa de uma agtech é muito diverso. Você tem pessoas de TI, você tem filhos de produtor rural, você tem engenheiros agrônomos. Então, eles vão tendo as ideias, né? Tem uma dor para resolver, bora desenvolver uma solução para resolver essa dor. E aí cria-se a startup. E aí as oportunidades são inesgotáveis, né? Sim. Porque dores temos muitas, né? Exato. Agora eu vou para a pergunta do Arilton, mas eu vou conectar com outro ponto aqui. Essa inovação toda no campo, ela vai ser percebida pela população urbana? E aí o Arilton, ele pergunta, deixa eu ler aqui, literalmente, a pergunta dele, ele pergunta: a agricultura 4.0 vai ajudar a melhorar a imagem da agricultura brasileira? A gente sabe que existe uma grande desconexão entre o campo e a sua imagem nas cidades, né? Principalmente grandes cidades. A gente está falando aqui de São Paulo, existe uma tendência de olhar para o campo como aquele Jeca Tatu, o desserviço que Monteiro Lobato fez para a nossa agricultura, que hoje a gente consegue ver. Então, existe essa grande desconexão. Esse jacatatu não existe mais, ele não tem mais espaço. A agricultura, ela pode ser percebida hoje na pandemia pela disponibilidade de alimentos que a gente tem no supermercado e que não deixou de ter, né? Mas ainda existe essa desconexão. Como é que a agricultura digital vai ser percebida? E se ela vai ser percebida, como é que ela vai mudar a imagem do agronegócio? É um bom ponto e tem várias discussões. $1 milhão, né? A pergunta ela é... Olha, o que, de fato, na minha visão, vai acontecer assim, né? Primeiro, por exemplo, programas como estes que nós lançamos, como o AgroStart, a gente já vê ali uma conexão maior entre o público urbano e a agricultura. Então, tem muitos jovens talentos que não entendem a oportunidade que o agronegócio tem hoje. E são inúmeras, né? Pessoal, é o segmento que move o nosso país, né? Que move o nosso PIB. É o maior volume para o nosso PIB hoje. Então, isso não é qualquer coisa. Significa que ali tem muita oportunidade, né? Então, quando você cria esses espaços para chamar universidades, para chamar o público urbano, pessoas de tecnologia que nunca foram para o campo, e aí você abre esse espaço para, olha quantos desafios nós temos, vamos co-criar junto uma solução, isso já ajuda a aproximar ainda mais, para co-criar coisas em prol ali do agricultor, né? E, por outro lado, de uma forma mais automática, digamos assim, por inércia, a agricultura digital ela vai trazer uma maior rastreabilidade dos alimentos, né? Então, o consumidor que está ali no supermercado tem que saber que o alimento não nasce no supermercado, né? Tem um super-herói ali que é o produtor rural que faz a coisa acontecer. E aí, esse consumidor ele vai conseguir fazer essa rastreabilidade de todo o caminho deste produto. A digitalização vai ajudar muito nisso também. Porque a partir do momento que você começa a digitalizar cada processo que acontece em uma safra, você tem um dado à sua disposição. E é isso, mais para frente, você consegue também passar ao consumidor. Então, eu vejo que aí o consumidor ele vai conseguir acompanhar mais de perto, né? E o terceiro impacto que eu diria é o que você falou, é a disponibilidade de alimentos. Você produzindo mais, você consegue abastecer e alimentar essa quantidade de população que nós vamos ter no mundo daqui a 50 anos. É uma coisa absurda, né? Você precisa produzir mais para alimentar essa quantidade de pessoas. E sem a digitalização, isso não vai ser possível. Então, é assim que ele vai perceber. Eu acho que a rastreabilidade é um ponto super importante, né? A gente, tendo trabalhado no setor de defensivos, muita gente me pergunta o que eu posso comer, né? E aí eu digo tudo, né? O orgânico convencional, se ele for feito com todos os cuidados necessários, se ele for produzido de forma adequada, ele é absolutamente seguro para consumo. E aí, muita gente fica ainda desconfiada, né? Fala, poxa, essa resposta ela não me satisfaz, né? E aí eu digo, olha, procure então mercados que tenham um sistema de rastreabilidade. E tem vários hoje,
por razões óbvias eu não vou citar os nomes aqui, mas esses sistemas eles permitem que com um código você vá no site do mercado e saiba quem é que foi o produtor que produziu o seu produto e provavelmente com que produtos ele usou ali, né? Então, poxa, já é muita tecnologia e é muita segurança que isso pode passar para o consumidor. Então, para quem está inseguro, procura quem tem rastreabilidade que é garantido, né? A Ana Paula, ela coloca aqui que o agro é tech, né? Ela coloca, é isso aí, Almira, a rastreabilidade é fundamental para melhorar a qualidade da confiabilidade na agricultura. É justamente isso. O Arilton pergunta como que o agricultor se sente hoje com essa oferta enorme de tecnologia? Porque eu imagino, Almir, que não seja só a BASF que esteja disponibilizando essas ferramentas. A BASF tem concorrentes que também devem estar disponibilizando. Aliás, o canal está aberto aqui para todos que estejam disponibilizando essas tecnologias e uma não substitui a outra, né? Elas são complementares. São complementares. A BASF não é a única, mas é a que tem a melhor solução, isso eu garanto para você. É o Almir que está falando, não a Silvia. Modéstia à parte, né, Silvia? Por exemplo, com a solução que nós temos hoje no campo, nós recebemos os feedbacks dos... O Charvio, ele traz algo que é prático, porque muitas vezes vem muita empresa aqui que desenha aqueles mapas maravilhosos, fala, Silvia, tá aqui, tá tudo certo, segue o jogo. E você fala, meu, o que eu vou fazer com isso? Então, com o nosso produto hoje, o agricultor ele tem uma coisa efetiva acontecendo ali no campo, né? E é economia, é resultado no bolso dele direto, né? E todos aqueles recursos que nós falamos. Então, o produtor ele vê, ele traz esse feedback para a gente, falando o que vocês estão entregando traz um valor muito prático para o meu dia a dia. E é por isso que a gente está com uma boa taxa aí de recompra, né? Nessa safra, os produtores estão solicitando novamente o serviço. Mas é claro, não é a BASF que está sozinha nesse mundo, todas as empresas estão buscando esses serviços digitais, isso vai ser intensificado, né? E na minha visão é isso, são complementares, é um grande ecossistema, né, de inovação. Ninguém consegue resolver tudo sozinho, pessoal. É necessário você fazer parcerias, você tem empresas que se complementem, né? Tem muita empresa, Silvia, que nunca participou do agro e agora viu essa oportunidade e também está entrando para somar. Então, na minha visão, faz parte desse ecossistema de inovação, mas ter sempre na cabeça que, no final, é importante entregar algo palpável ao produtor e que dê um benefício direto. Porque se ficar muito na análise e tudo mais, acaba não pegando e não tendo adoção. Silvia, eu vou precisar fazer uma coisa que a tecnologia ainda não resolveu, que é pegar um carregador para o meu celular. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou comentar aqui que o produtor ele já tem muito trabalho, né? Vai tranquilo, amiga. A gente espera aqui. O produtor ele já tem muito trabalho hoje, né? Gerenciar toda a produção, fazer com que ela chegue no seu destino e que ela sobreviva a todas as pragas e doenças e intempéries climáticas. Então, ter uma ferramenta digital, sem dúvida, ajuda. O Almir, além de buscar o carregador, ele travou e saiu. Eu vou tentar reconectá-lo, porque eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu ver se ele está aqui. Peraí. Aqui. Opa! Voltou! Bom, eu não sei se você me ouviu, eu estava dizendo que o agricultor ele já tem bastante trabalho, então ele precisa de alguém que dê ferramentas, né? Não que ele precise explorar mais ainda as ferramentas, já tem que ficar ali mais fácil. Tem que trazer comodidade, isso aí. Gente, eu tô aqui com uma orelha de senhor batata na mão. Não percebi que eu tô. A minha última pergunta é: como isso revoluciona o agronegócio? Olhando daqui 10 anos, o que a gente pode esperar com essa agricultura digital? Outra pergunta de... Não, assim, um forecast, né? Vamos olhar para uma possibilidade. Pensem o seguinte, pessoal. Imaginem uma agricultura onde o produtor rural
ele não tenha mais que somente confiar nos seus instintos para tomar uma decisão, né? Uma agricultura na qual você vai ter vários softwares de gerenciamento ali que vão ajudar esse produtor, né, através aí de inteligência artificial, para que ele tome decisões com base em recomendações e dados da propriedade. Então, na fazenda, cada ponto dessa fazenda ali vão ter sensores medindo umidade de solo, clima. Vocês sabem, a fazenda é uma indústria a céu aberto, né? É um ser vivo ali, né? Então, você vai conseguir mensurar, através desses sensores, tudo o que está acontecendo dentro dessa fazenda. Isso vai gerar um monte de insights, né? E aí você vai ter a figura da inteligência artificial dizendo, Silvia, para esse talhão aqui, eu recomendo você fazer tal ação. E ali o produtor, os técnicos agrícolas vão ter um maior apoio para fazer a coisa acontecer. Então, a agricultura do futuro, na nossa visão, é uma agricultura muito mais conectada, é uma agricultura que vai ter decisões muito mais baseadas em dados do que somente em conhecimento e instinto, né? E é uma agricultura que vai trazer essa maior assertividade e sustentabilidade como um todo, né? Vai ser muito mais precisa. Então, a digitalização vai trazer isso, uma maior assertividade, decisões com base em dados e esses insights para ajudar o agricultor nessa tomada de decisão. Um pouquinho do que vai acontecer aí nos próximos 10 anos. Bacana. Eu ia fechar, mas o Arilton mandou mais uma pergunta bem legal. Ele pergunta se a prestação de serviços, a uberização, vai se tornar uma realidade no campo ou se ela já é. Ótimo ponto, né? Essa uberização, ou servitização, não só no campo, mas todos os setores vão olhar para cada vez mais ter serviços ao invés de somente produtos. Então, sim, no campo você vai ter cada vez mais serviços ou soluções, né, para ajudar o agricultor a tomar uma decisão. Seja um serviço de aplicação via drone, um serviço para fazer barter de um jeito diferenciado e mais automatizado. Então, a tendência é que você tenha, sim, esses serviços, né, cada vez mais na mão do produtor para ajudá-lo ali durante a safra. O Charvio, como nós falamos aqui, né, Silvia, é um serviço digital, né, que nós vendemos como software, né, para ajudar o produtor na tomada de decisão. Então, é uma tendência, sim, você ter essa uberização no setor com uma quantidade grande de serviços aí à disposição do agricultor. Vale contar que hoje já existe uma uberização de maquinário agrícola. Então, existem empresas que fornecem o maquinário à medida que o produtor precisa. Assim, ele não precisa sempre ter o seu próprio maquinário e nem estar sempre renovando a sua frota, porque esse é um artigo caro. Outra coisa que a gente vale a pena contar aqui, nos Estados Unidos, a aplicação de diversos produtos, ela só é feita de forma profissionalizada. Então, você tem empresas que aplicam o defensivo para o produtor, e aí elas vão com o seu engenheiro agrônomo, detectam a praga, identificam qual é o melhor produto e elas cobram por hectare a aplicação desse produto. Por exemplo. Quem sabe no Brasil a gente chega a esse ponto, o que eu pessoalmente acho super interessante, porque reduziria muito o risco, profissionalizaria e garantiria qualidade. Hoje nós cobramos também por hectare nessa mesma linha. Só uma informação, você falou do Uber Agrícola. Uma das primeiras startups que nós aceleramos no programa foi a Aluagro, que é o Uber Agrícola. Então, eles fazem exatamente esse processo que você falou. Você pode ali alugar horas de um maquinário, não necessariamente ter uma colheitadeira, por exemplo, ou uma plantadeira, e aí você utiliza naquele momento. Eles são lá de Minas Gerais, Uberlândia. E eu não sei se esse é o caso, mas assim como o Uber vem com o motorista, eles trazem o condutor, né? Isso é bem importante. Vai o técnico, vai a aplicação, vai tudo montadinho lá. Que é o que você falou, né? Assim você profissionaliza mais. Aí você garante que tem o melhor técnico para aquela atividade. A Ana Paula coloca que não só nos Estados Unidos, mas em outros países tem bastante profissionalização e segurança. É isso. Bom, Mi, foi ótimo. Eu quero te agradecer muito, agradecer ao pessoal que participou aqui. A nossa live ela fica no IGTV aqui do meu canal e no fim do dia ela sobe para o canal da Think Brasil no YouTube. E só quero te agradecer. Muito bom, você trouxe muita informação nova para a gente.
Silvia, obrigado. Desculpa o problema aí com o carregador. Acontece, né? Mas Vou foi um te falar que prazer. temos problemas piores no ao vivo, viu? Foi um ótimo bate-papo. Eu espero que, para quem não está conectado aí à agricultura, né, que busque conhecer um pouquinho mais, porque realmente é um setor fascinante, tem muita oportunidade. O agricultor ele tem que ser valorizado, porque não é fácil, pessoal, você depender, né, de fatores ambientais. Quando eu falo fatores ambientais, é da natureza mesmo para você produzir. A gente fala que agora lá no Mato Grosso, por exemplo, não está chovendo e aí o plantio atrasa. Então, você está todo momento ali correndo esse risco, né, para conseguir fazer a produção acontecer. É realmente um trabalho assim de tirar o chapéu. Então, valorizem bastante os agricultores, a agricultura brasileira. E para quem tem interesse em conhecer as soluções digitais, podem acessar aí depois os canais da BASF, mas mais do que isso, quem tem interesse em criar coisas, eu tenho muita oportunidade. Então, fica o convite para quem não é do agro, vir para esse segmento também, trazendo soluções, porque é um mercado que precisa bastante aí de coisas novas, de inovações, para seguir com esse nosso protagonismo de produção de alimentos no mundo todo, tá? Dito isso, meu agradecimento aqui em nome da BASF, pessoal, também de Charvio, e fico à disposição, Silvia, para um próximo convite, a gente continuar essa conversa aqui. Vamos continuar assim. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Miriam. Tchau, tchau.